das coisas fundamentais para o ator, para quem for que vai entrar no palco, ele tem que ter uma técnica que sobrepuje a emoção. Se ele deixar a emoção cobrir, acabou. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora, eles estavam comandando meu destino e eu fui. Fui recuando, recolhendo fúrias. Hoje eu sou onda solta e tão forte quanto eles me imaginam fraca. Quando eles virem invertida a correnteza, quero ver se eles resistem à surpresa e quero saber como que eles reagem à ressaca. Uma vez, no divórcio, o meu pai estava entre a vida e a morte, com um tifo, muito mal. Ele estava sendo substituído por Rodolfo Maier na peça Divórcio. Eu tinha horror de olhar assim para as laterais do teatro, para a coxia, com medo de ver uma pessoa, sabe? Pessoa que transfere uma agonia qualquer e que pudesse me dizer que meu pai já teria falecido. E uma pessoa fez uma coisa assim para mim, eu digo, papai morreu. Aquilo veio, quer dizer, veio de fora uma notícia que pegou meu personagem, eu perdi meu personagem. E era uma cena terrível, o final do ato da peça, eu estava aí. Eu tinha tanta emoção para fazer aquilo que eu tinha que fazer, aquilo chorando e gritando no final da peça, que com a emoção verdadeira que veio de fora eu fiz muito mal. Por quê? Eu overacted, eu fui para cima. Eu fiz demais. Por quê? Porque era a sensação que veio de fora. Eu não tive tempo de botar a minha técnica para segurar. Que quando eu entrei no palco, eu estava com a técnica segurando. Quando uma pessoa de fora dali me mandou a notícia que o papai estava mal. Então isso não é bom. Eu faço o possível para não misturar. Tem dias na minha vida, quando eu era mais jovem, um momento de amor que acontece, a pessoa não vem, não chega, ou não telefona, ou alguma coisa, sempre que o amor é tão importante na vida da gente. A vida sem amor não vale nada. Essa é a opinião minha. Então, quando você não tem esse amor, e esse amor, qualquer coisa acontece, o que acontece? Você entra em cena com menos força. Mas o que é que vai te dar força? É a técnica. Respira certo, fala certo, pensa certo, traga saliva, vá em frente. Então, eu faço muito pela técnica, ou só pela técnica, a não ser quando aconteceu isso, que veio de fora. Eu me perdi. Quando falam de eu estar em cena e não sei o quê, e me comparar com o teatro que você faz agora e não sei o quê, eu gostaria de lembrar que todos os grandes musicais que eu fiz em teatros enormes, como aqui o Teatro João Caetano, Carlos Gomes, quando tinha 1.200 lugares, teatros todos além de 1.000 lugares, com fosso de orquestra no mínimo 30 pessoas. Em todos esses lugares que eu fiz My Fair Lady, Alô Dolly, O Homem de La Mancha e Brasileiro Profissão Esperança, esses 4 espetáculos, eu fiz sem microfone. É a única diferença que há hoje entre as coisas que se fazem hoje, tudo com microfone, e eu fazia nessa época sem microfone. Botei a orquestra, porque a voz tem que passar ainda por cima da orquestra para bater lá. Isso nunca acontece, acho que ninguém sabe. Fica gravado para vocês aqui. Eu era bilíngue porque minha mãe, como você sabe, me levou para Buenos Aires, eu aprendi o espanhol antes, e mamãe fez sempre questão que eu não perdesse o espanhol. Quando nós voltamos para o Brasil e aqui ficamos, ela não me respondia. Se eu não falasse espanhol com ela, ela me dizia sempre, eu vou falar espanhol. Mira, si te hablo, si me contestas en portugués, yo no te contesto. Por tanto, háblame en español. ¿Entendiste? Porque un día te será muy importante
y vas a ganar más un idioma. Por eso quiero, y sepas tú, se eu te pergunto algo, não me contestes em português, pois não te hablo. Então foi assim, até o ano de 85, quando minha mãe, infelizmente, partiu, que eu, enfim, falava só espanhol em casa. E de lá para cá, não sei, é porque eu leio muito espanhol, leio muitas revistas espanholas, porque eu estou sempre em contato com o cinema espanhol também, o ouvido vai ficando. E eu acho que uma coisa que você aprende muito criança, você não perde. E foi meu primeiro idioma, e é por isso que eu falo espanhol, modéstia à parte, melhor que o português. Quando eu voltei, falando só espanhol, me botaram num colégio onde só se falava inglês. Até o Getúlio Vargas, depois até suspendeu, cortou, acabou com esse curso, que era chamado-se British Grade, no British American School, na praia de Botafogo. E lá, todo esse British Grade que eu entrei para esse curso, tudo era em inglês. Português era uma matéria 2 vezes por semana. Entendeu? Claro que eu tinha em casa a empregada ou o papai que falavam, mamãe continuava falando espanhol comigo, não esqueçam disso, né? Não esqueçam disso. E era ocasionalmente que eu ouvia o português. E vou para um colégio onde só se fala inglês. Dizem até que eu aprendi muito rapidamente o inglês. Era muito pequena também. Já dominava o espanhol de nascença e fui aprender o inglês, que é uma língua que não é difícil. Hoje eu não considero o inglês difícil. Aí aprendi o inglês e depois de ouvido é que eu fui tocando o português. E aí foi que eu aprendi o português. Mas que realmente, você disse agora uma coisa muito interessante. Falar o português e o espanhol bem, um e o outro, é quase que impossível. Porque parece que é muito igual, e em absoluto não o é.